E se eu te dissesse que um campeonato se decide apenas quando o juiz apita o início do jogo, ingenuidade? Às vezes, o título é ganho ou perdido em uma assinatura. No silêncio frio de um escritório, longe dos holofotes, o que você está prestes a ouvir não é sobre uma simples venda, é sobre um roubo de alma. Marlon Freitas não trocou apenas de camisa. Ele trocou o eixo de poder do futebol brasileiro. De um lado, a ferida aberta de uma torcida que viu seu capitão ser leiloado em praça pública. Do outro, o sorriso gelado de quem sabe que comprou muito mais que um jogador. Comprou a estabilidade do rival. Por que o Palmeiras entrou nessa guerra? E por que o Botafogo permitiu que o coração do seu time parasse de bater por uma diferença de valores que para o futebol moderno é quase irrisória? Esqueça os números frios da manchete. O que vamos analisar agora é o que ninguém te contou: o sangue, a tática e o peso invisível dessa traição. Fique até o fim e eu garanto, você nunca mais vai olhar para uma janela de transferências com os mesmos olhos. Imagine o silêncio pesado que precede a tempestade. No Rio de Janeiro, o futebol nunca é apenas um jogo. É uma questão de honra, de território, de sangue fervendo nas veias. Quando a notícia vazou, não foi apenas uma manchete de mercado. Foi uma punhalada na alma do torcedor alvinegro. Marlon Freitas, o capitão, o homem que carregou a braçadeira na redenção de 2024, estava de malas prontas para as Laranjeiras. Negociar com um Fluminense, um rival de quintal, não é apenas uma transação comercial, é um golpe na mística de General Severiano. Você sente o peso disso? A lealdade, aquele conceito antigo e romântico que aprendemos a amar, parecia estar sendo rifada em praça pública. A ferida aberta não foi a saída em si, mas o destino quase certo. Ver o seu líder, o homem que dita o ritmo, flertando com o inimigo vizinho, cria uma cicatriz que nem o tempo, nem as vitórias futuras conseguem apagar totalmente. É a quebra de um pacto silencioso entre a arquibancada e o gramado. Mas o futebol moderno é um monstro insaciável. E quando você pensa que entende as regras do jogo, o tabuleiro vira. Entra em cena o Palmeiras, não com a paixão desmedida do carioca, mas com a frieza cirúrgica de quem tem o poder da caneta. A entrada do Alviverde na disputa transformou o que era uma traição local em uma guerra fria de proporções nacionais. Não se engane, os 5,4 milhões de euros, menos apenas 400 mil a mais que a oferta tricolor, não são sobre dinheiro. Para Leila Pereira e para a máquina da Barra Funda, esse chapéu é uma demonstração de força bruta. É o recado claro de uma SAF consolidada para um John Textor que ainda tenta equilibrar pratos. Tirar uma pay cative de um rival direto pelo título brasileiro, atravessando outro rival histórico, é uma vitória psicológica que começa muito antes do apito inicial. O Palmeiras não comprou apenas um volante, comprou a instabilidade do adversário. E aqui entramos na dimensão humana, aquela que as planilhas de Excel não conseguem capturar. A imagem de Marlon Freitas, pense na jornada desse homem. Ele foi do inferno ao céu em meses. O vilão da derrocada de 2023, que ouviu o estádio calado e as críticas mais cruéis, teve a hombridade de se reerguer, limpar a alma e se tornar o pilar de 2024. Havia uma narrativa épica sendo construída ali. Uma história de superação que o torcedor estava começando a comprar. Mas sair dessa forma, leiloado entre rivais como uma mercadoria de luxo, isso muda a tinta da história. A faixa de capitão, que deveria ser a extensão da pele, de repente parece um adereço removível. Para muitos, ele se transforma de herói em mercenário em questão de horas. Mas será justo? Ou será que Marlon é apenas o reflexo mais puro do profissionalismo frio que o futebol exige hoje, onde o amor à camisa é um luxo que poucos podem pagar? O impacto no vestiário do Botafogo é devastador. Perder um jogador é rotina. Perder a referência técnica para quem você vai enfrentar nas rodadas decisivas é um desastre estratégico. A saída de Marlon para o Palmeiras
expõe a fragilidade emocional que ainda ronda o Newton Santos. É como se, a cada passo para frente, o clube fosse forçado a dar 2 para trás, assombrado pelos fantasmas da própria grandeza que tenta recuperar. A torcida, que já é calejada, sente o golpe não no bolso, mas no orgulho. Ver seu capitão vestir o verde, sob o comando de Abel Ferreira, é a materialização de um pesadelo. O de que o Botafogo, apesar de todo o investimento, ainda serve de vitrine para quem, hoje, detém a hegemonia do continente. É uma pílula amarga, difícil de engolir, que desce rasgando a garganta de quem vive pelo clube. No entanto, o mercado não tem coração, ele tem interesses. E essa transferência é o retrato fiel do abismo entre a paixão da arquibancada e a realidade dos negócios. Enquanto você sofre, calcula e se indigna, os gestores veem oportunidades de fluxo de caixa e brechas contratuais. O chapéu do Palmeiras encerra o leilão, mas inicia uma nova era de rivalidade. A saída de Marlon Freitas não é o fim da história. É o estopim de uma nova narrativa, onde o dinheiro fala, mas a bola pune. E é exatamente sobre o que acontece quando a bola rola que precisamos falar agora. Porque o dinheiro compra o passe, mas não garante o encaixe. O que o Palmeiras ganha em campo. E o que o Botafogo perde, taticamente, na alma do seu jogo. Agora, esqueça a emoção por um segundo e olhe para o campo, para o tabuleiro, onde o jogo realmente é decidido. Abel Ferreira não joga damas, ele joga xadrez em 4 dimensões. Quando o Palmeiras decide pagar 5,4 milhões de euros, não é por capricho, é por necessidade cirúrgica. Marlon Freitas não chega para ser apenas mais um volante de contenção. Ele chega para ser o ritmista, aquele jogador raro que tem o mapa do jogo desenhado na mente antes mesmo de a bola chegar aos seus pés. O sistema do Palmeiras. Letal na transição. Precisava desesperadamente de alguém que acelerasse o jogo não com as pernas, mas com o passe. Marlon é a peça que faltava na engrenagem. O homem que pega a bola suja na defesa e com um único toque vertical quebra 2 linhas de marcação e deixa o atacante na cara do gol. É a contratação da inteligência sobre a força física. Compare isso com o Palmeiras tem hoje e você entenderá a lógica brutal dessa compra. Zé Rafael é o trem, a força, o choque. Richard Rios é o improviso, o drible curto, o caos controlado. Mas faltava a bússola. Faltava alguém com a métrica de progressão de bola que Marlon possui. As estatísticas não mentem. Ele é um dos líderes em passes longos assertivos no Brasil, no Allianz Parque, onde os adversários costumam se fechar em blocos baixos. Ter um lançador que encontra espaços onde ninguém vê é a diferença entre um empate frustrante e uma vitória construída na paciência. Abel sabe que para se manter no topo precisa de repertório e Marlon traz a sofisticação do passe que transforma um chutão em assistência. É a evolução do perde-pressiona para o recupera e pifa. Do outro lado, no Newton Santos, o silêncio tático é ensurdecedor. A saída de Marlon Freitas cria uma cratera no mau-campo do Glorioso. Ele não era apenas o camisa 17, ele era a saída de segurança. Sabe aquele momento de sufoco quando o zagueiro está pressionado e a torcida prende a respiração? A bola sempre procurava Marlon, porque ele tinha a calma, a frieza de geladeira para limpar a jogada. Sem ele, quem assume essa bronca? Quem no elenco atual tem a personalidade e o refino técnico para ditar o ritmo de um time que quer ser protagonista? A perda técnica aqui é imensurável. Você não substitui uma liderança técnica do dia para a noite. O Botafogo corre o risco de ver seu mau-campo ficar burocrático, previsível, sem aquela centelha que inicia as jogadas de perigo. É uma lobotomia no cérebro do time. E aí entramos na frieza dos números. 5,4 milhões de euros. Parece muito dinheiro para nós, mortais, mas no mercado inflacionado do futebol global, pagar isso por um titular absoluto, capitão de um rival direto e no auge da forma física é quase um roubo à luz do dia. O Palmeiras pagou o preço de banana por uma solução imediata. Para o Botafogo, pode ter sido um alívio no fluxo de caixa,
uma venda necessária para equilibrar as contas da SAF, mas esportivamente soa como uma rendição. Vender barato. Quem define o seu jogo é um sinal perigoso de que o projeto talvez ainda não tenha a robustez para segurar seus talentos quando os tubarões aparecem. É o custo-benefício analisado sob a ótica da ambição. O Palmeiras pagou pouco para ganhar muito. O Botafogo recebeu muito para perder quase tudo. No fim das contas, essa transferência nos ensina que o futebol é decidido nos detalhes invisíveis. O dinheiro entra no cofre, os diretores apertam as mãos, mas o vazio no gramado fica. O Palmeiras leva a geometria do jogo, a organização, o passe que fere. O Botafogo fica com o desafio hercúleo de se reinventar enquanto a roda gira. Marlon Freitas agora veste verde, e cada passe longo que ele acertar no Allianz será uma lembrança amarga para o alvinegro do que poderia ter sido. A lacuna tática é o fantasma que vai assombrar cada partida ruim do Botafogo daqui para frente. E é justamente nesse abismo entre a gestão financeira e a realidade do campo que moram os títulos perdidos e as glórias conquistadas. O futebol é cruel. Ele não espera você lamber as feridas. Enquanto o dinheiro cai na conta do Botafogo, a taça pode estar caindo no colo do Palmeiras. Essa transferência provou uma verdade dura. A paixão move a torcida, mas é a frieza estratégica que constrói dinastias. Marlon Freitas agora é uma peça em outra engrenagem. E o vazio que ele deixa no Rio de Janeiro é o preço alto que se paga quando o mercado engole a mística. Agora, me diga aqui nos comentários, para você, Marlon Freitas foi um profissional que buscou a glória ou um capitão que abandonou o barco na primeira oportunidade? A sua opinião é a peça final dessa análise. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque aqui a gente não vê só o jogo, a gente lê a alma dele. E se essa história mexeu com você, espere até ver o próximo vídeo. Clique agora. O jogo continua lá.